Olá, pessoal! A minha última aula para vocês foi sobre refração e eu comentei que a aula estava muito longa. Depois eu assisti, eu vi que eu fui muito repetitiva várias vezes, né? Vou tentar ser menos repetitiva nessas próximas aulas. É que a gente perde um pouquinho a noção quando a gente está gravando uma aula, ao invés de estar dando a aula pessoalmente. Acho que até pessoalmente eu sou bastante repetitiva. Na aula passada, eu fiz definições para vocês de dióptro, refringência, índice de refração e lei de Snell. E parei a aula falando para vocês que eu ia passar um pequeno trecho de um videozinho sobre o peixe arqueiro. E é daí que eu estou começando a aula de hoje, que eu estou gravando. Então, eu espero que o áudio fique nítido para vocês quando vocês forem escutar e ver a aula na casa de vocês. Esse é um peixe arqueiro. Não há muito o que comer na água, então ele procura mais longe. Esse grilo está acima da superfície da água. Ele não vai pular para pegá-lo. Não é necessário. Ele é um peixe arqueiro. Com precisão incrível, o peixe alcança o alvo na primeira tentativa. Atribua isso a uma visão excelente e mira precisa. Travando a mira no grilo, ele enche a boca de água. Os lábios dele rompem a superfície e, empurrando a língua para o céu da boca, ele joga um jato mortal a um ângulo preciso de 74 graus. O primeiro disparo atordoa a presa. O grilo sente como se tivesse sido atingido por um canhão de água. Uma vez derrubado, seu destino está selado. Não é muito ruim ser um peixe arqueiro. Você atinge o alvo e o come também. Embora ele fale no vídeo que o peixe fica com a boca bem ali próximo, até fora da superfície, os olhos do peixe estão dentro da água. Por estar dentro da água, o peixe está mirando não naquilo que ele vê, porque se ele mirar naquilo que ele vê, o peixe não é capaz de acertar o alvo. Então, o que eu quero falar para vocês é que quando os objetos estão dentro da água, ou eu estou dentro da água olhando algum objeto que está fora, eu não estou vendo o objeto de fato, eu estou vendo uma imagem do objeto. O peixe, no caso arqueiro, ele é o observador, e o grilo que estava lá fora era o alvo. Do grilo está saindo um raio de luz que se propaga pelo ar. Esse raio de luz atinge a superfície da água, que é o dióptro, e passa a se propagar na água, onde a velocidade dele é menor. E ele sofre um desvio. Para o peixe, que é o observador do grilo, é como se a luz estivesse vindo em linha reta. Então, para o peixe, o alvo não está na posição certa do objeto. Para o peixe, o alvo está mais para cima, porque para o peixe a luz veio em linha reta. Então, quando o peixe vai para a borda e ele joga um jato de água, ele não joga naquilo que ele vê, porque se ele jogar naquilo que ele vê, ele acerta a imagem, ok? Então, ele joga com um ângulo um pouquinho diferenciado para acertar exatamente a altura do alvo. E no vídeo diz que ele é preciso. Portanto, o peixe arqueiro, ele sabe refração da luz e ele sabe também lançamento oblíquo. E o que alguns alunos costumam dizer é que o peixe arqueiro sabe muito mais física que alguns alunos até do primeiro ano do ensino médio, tá? Do mesmo jeito que acontece isso com o peixe, para um observador que está fora da água, olhando para o peixe, ele não vê o peixe exatamente na profundidade que o peixe está. Para ele, é como se a luz estivesse vindo em linha reta. Então, ele tem a impressão de que o peixe está mais próximo da superfície. Quando você olha para uma piscina, você tem sempre a sensação que a piscina é mais rasa
do que na verdade ela é. Você só vai saber a real profundidade da piscina quando você entra dentro da água, quando você mergulha nessa piscina. Para quem está do lado de fora observando, o caminho da luz é contrário, né? Então, aqui a luz veio do ar para a água. Para quem está do lado de fora, a luz está vindo da água para o ar. Então, ao atingir a superfície de separação, a água está vindo aqui com uma velocidade mais baixa. Quando ela passa para o ar, a velocidade dela fica mais alta. Portanto, se eu desenhar aqui uma reta normal, eu vejo que o meu raio de luz se afastou da reta normal. Para esse observador, é como se a luz estivesse vindo em linha reta. Então, que posição realmente está o peixe para esse observador? Que posição está a imagem que esse observador está vendo do peixe? Qual é a altura da imagem que o peixe vê o grilo, vê o alvo? Qual é a altura que realmente o grilo está fora da água? É sobre isso que eu vou falar agora. Essas posições reais e posições aparentes dos objetos. Para isso, eu vou pegar aqui 3 figuras, eu já vou pôr as 3 figuras, vou pôr o meu celular um pouquinho mais para trás, para que vocês consigam ver todas as 3 figuras ao mesmo tempo, ok? Então, na primeira figura, o que eu tenho? Meu objeto, um raio de luz que vem da água em direção ao ar, se afastando da reta normal, meio mais refringente, meio menos refringente. Aqui eu teria que ter a minha reta normal, na figura de baixo até já desenhei a minha reta normal. Aqui eu tenho um ângulo I e aqui eu teria o ângulo R. Então, tô aqui na primeira figura, raio de luz saiu. Peguei um segundo raio de luz, então esse aqui foi o primeiro, um segundo raio de luz, cujo ângulo de incidência vale 0, portanto, o ângulo de refração é 0 também. 2 raios de luz saindo do peixe, indo para a água, um deles não vai atingir o olho da pessoa, mas o outro vai. Para essa pessoa, é como se o raio de luz estivesse vindo em linha reta. Aqui está o objeto, aqui está a imagem que a pessoa está vendo. Ela não vê isto, ela vê isso aqui. Meu raio de luz atinge a superfície. Onde ele atinge a superfície, eu desenhei uma reta normal. Aqui eu teria o ângulo de incidência e aqui eu teria o ângulo de refração. Reparem que a reta normal que eu desenhei é paralela ao outro raio de luz que eu peguei, cujo ângulo de incidência era 0. Se esse ângulo aqui é R, esse ângulo aqui de baixo, dentro da água, é R também. Eu tenho paralelas cortadas por uma mesma reta, portanto, esses ângulos aqui são iguais. Outro ângulo que eu vou marcar que é importante para mim. A reta normal, aqui está o raio de luz, aqui é o ângulo de incidência. A reta normal está paralela a esse meu outro raio de luz, e aqui eu tenho um ângulo I, portanto, aqui embaixo também é o meu ângulo I. Marquei algumas distâncias importantes para mim. Além de eu marcar R aqui e aqui, o ângulo I aqui e aqui dentro, estou marcando que aonde está o meu objeto, de verdade, essa distância entre a superfície e o meu objeto real, peixe de verdade, eu chamei de P. A distância entre a imagem do objeto e a superfície, eu estou chamando de P', ok? Então, eu estou marcando aqui algumas coisas. Distância entre a reta normal deste meu raio de luz com este outro raio, que está exatamente sobre a normal, distância entre essas duas normais, eu estou chamando de A. Continuando, indo para um outro slide, o que eu tenho? P é a profundidade do meu objeto. P' é a profundidade da imagem, ok? N' é o meio externo para onde a luz foi. E o N aqui é o caminho que a luz percorreu primeiro, por onde ela veio, que seria a água. Mas eu vou ficar aqui com a minha figura que é melhor. Aqui está o P, P', A, R e I, ok? O que diz a lei de Snell? A lei de Snell me diz que N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Quando eu olho para um objeto que está dentro da água, além dele aparentar estar mais na superfície, ele aparenta também estar deslocado na horizontal. Então, ele não simplesmente sobe, mas ele também
tem um deslocamento nessa direção. Ele parece mais para cima e um pouquinho deslocado, ou para a direita ou para a esquerda. Então, a primeira consideração que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou considerar aqui que meu observador está quase formando um ângulo de 0 graus com a normal. Ele está quase olhando a superfície, o objeto que está bem aqui na vertical com a minha superfície. Isso é, ele está formando um ângulo muito pequeno aqui em relação à minha reta normal. Ângulo muito pequeno significa ângulo até 10 graus para nós. O que diz a lei de Snell? N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Por que eu considero isso muito pequeno? Porque ao considerar que isso muito pequeno, o meu ângulo de refração, o meu ângulo de incidência vão ser pequenos também. Isso é, eles vão ser inferiores a 10 graus. Até 10 graus a gente assume que o ângulo é pequeno. Para ângulos muito pequenos, o seno do ângulo, o resultado do seno do ângulo tem um valor numérico muito próximo à tangente do ângulo. Então, se eu olhar o seno de ângulos 0, 1, 2, 3 até 10 graus e olhar o resultado também da tangente de 0, 1, 2, 3 até 10 graus, eu observo que esses valores são muito próximos e chegam a ser praticamente iguais. Então, eu estou apenas olhando o deslocamento, a mudança na altura e não a mudança na posição horizontal, ok? Profundidade aparente. Por isso, eu escrevi a lei de Snell um pouquinho diferente. Já que meu ângulo de incidência e meu ângulo de refração são pequenos, ao invés de escrever seno de I e seno de R, eu passei a escrever tangente I, tangente R. Quem seria tangente I, quem seria tangente R? Vou olhar na minha figura. Aqui está o meu ângulo R, e aqui também. Aqui está o meu ângulo I, e aqui também. Olhando para o meu triângulo, tangente desse ângulo I, eu tenho um triângulo aqui. Quem é a tangente de I? Cateto oposto sobre cateto adjacente. N1 é da onde a luz veio, nesse caso, a luz veio da água. Seno do ângulo de incidência, A sobre P é a tangente do ângulo I. A sobre P. N2 é para onde a luz foi para o ar. Seno de R, no caso, tangente de R, porque o ângulo é pequeno. O ângulo R que aparece aqui, também aparece aqui, tem um triângulo pequenininho, tangente de R, seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente, que seria o A sobre o P'. Então, no lugar da tangente de R, eu coloquei A sobre P'. Apareceu A dos dois lados, A era essa distância, eu consegui cancelar o A. Fiquei com N1, 1 sobre P, porque eu cancelei o A, igual a N2, 1 sobre P', porque eu cancelei o A. N2 eu trouxe para o outro lado da igualdade, P eu mudei de lado de igualdade também, eu fiquei então com N1 sobre N2 igual a P sobre P'. N1 é o índice de refração de onde a luz vem. N2 é o índice de refração para onde a luz vai. P é a posição real do meu objeto. P' é a posição aparente do objeto. Ou melhor, P' é a posição da imagem que eu estou vendo do objeto. Então, marquem essa expressão, porque essa expressão vai ser importante para vocês resolverem alguns dos exercícios de dióptros planos. Vou pegar um exemplo que vai me ajudar aqui a relembrar o assunto da aula passada e em seguida eu faço alguns exercícios de dióptros planos para vocês. Um raio de luz monocromática, propagando-se no ar, meio 1, atinge a superfície plana da água, meio 2, sobre ângulo de incidência de 45 graus. Admitindo-se que o índice de refração da água vale raiz quadrada de 2 para aquela luz, determine o ângulo de refração, o desvio experimentado pelo raio ao se refratar e uma figura que esteja representando o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado. Então, esse é um assunto da aula anterior, né? Eu uso a lei de Snell para descobrir o ângulo de refração, onde N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Aqui eu usei θ1 e θ2. N1 é da onde a luz vem, é o meio 1. E o meio 1 tem um índice de refração igual a 1, porque é o ar
que é muito parecido com o vácuo, índice de refração. O N2 é para onde a luz vai, a luz está indo para a água. O índice de refração da água é raiz de 2. Seno do ângulo de incidência, ele me deu, seria o seno de 45 graus, né? Que vale raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo os valores que eu tenho na equação de Snell, na lei de Snell. N1 é 1, seno do ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, igual a N2, que é raiz de 2, seno do ângulo de refração. Daqui eu descubro que o seno do ângulo de refração vale meio, porque eu cancelei raiz de 2 com raiz de 2, e um ângulo cujo seno é meio, se eu pegar uma tabelinha, eu vou descobrir que é um ângulo de 30 graus. Com isso, eu respondi o item A. Depois eu quero desvio. Se o raio de luz incidiu com 45 e refratou com 30, é porque ele desviou 15 graus. Como é que eu calculo o ângulo de desvio? É o ângulo de incidência menos o ângulo de refração, ou o ângulo de refração menos o de incidência, mas aí eu sempre coloco módulo para não ter ângulos negativos. 45 menos 30, que seriam os 15 graus. Uma figura que representa isso, aqui em cima o ar, aqui embaixo a água, um raio de luz, ele tá vindo... Nossa, minha figura tá meio doida aqui. O raio de luz tá vindo do ar, então isso aqui tá errado. Raio de luz vem do ar, raio incidente, atinge a superfície, volta, aqui tá o meu raio refletido, ó, arrumem o desenho aqui, ó. Raio incidente, raio refletido, raio refratado. E aqui tá minha reta normal. Incidiu com 45, refletiu com 45, refratou com 30. Se ele tivesse vindo em linha reta, isto aqui tudo teria 45 graus, mas ele desviou 15 graus no percurso dele. Então, é aí parecido com os que eu pedi para vocês fazerem em casa a partir da aula anterior. O exercício que eu quero para a aula de hoje, né? Na figura a seguir, em relação à superfície da água, dados N da água igual, N do ar igual a 1, N da água igual a 4/3, P é a posição que está o peixe, 2 metros de profundidade, H é a altura que está um gato, 1,80 metros. O que o problema quer saber? O peixe vê o gato a uma altura maior ou menor que H? O gato vê o peixe a uma profundidade maior ou menor que P? Para eu responder essas duas coisas, eu vou fazer cálculos, tá? E que cálculos eu vou fazer? Baseado na equação que eu deduzi para vocês agora há pouco. O N da onde a luz vem sobre o N da onde a luz vai é igual à profundidade do meu objeto sobre a profundidade da imagem que eu estou vendo ele, tá certo? Então, eu vou usar essa expressão aqui que eu deduzi agora há pouco para vocês. Então, começando pela situação A. Eu vou pôr tudo de uma vez porque eu não sou muito boa nessa ordem de aparecer as coisas, né? Então, o que eu sei para a situação A? Tá aqui todos os meus dados, trouxe para a tela, a equação também. O peixe vê o gato a uma altura maior ou menor? N da onde a luz vem, se é o peixe que está vendo, a luz vem do gato, então vem do ar. N do ar. Se é o peixe que está vendo, a luz vai entrar na água para ele ver. N do ar sobre o N da água. Igual H, a altura do meu objeto gato, sobre H, com apóstrofo aqui em cima, que é a altura da imagem. N do ar, 1. N da água, 4/3. Altura do gato, 1,80. Altura da imagem do gato, H'. Multipliquei isso cruzado e eu cheguei, portanto, na altura da imagem do gato como 2,40 metros. Isto é, o gato é maior, é mais alto do que ele, na verdade, aparenta ser, né? O gato tem uma imagem maior para o peixe do que, na verdade, ele é. O gato vê o peixe a uma profundidade maior ou menor do que P. Agora, é o gato que está vendo. Então, a luz está vindo do peixe e o peixe está na água. Então, N da água, a luz está indo na direção do olho do gato, então a luz vai para o ar, sobre o N do ar. Quem é o meu objeto agora? É o peixe que está numa profundidade P e eu quero saber a altura aparente desse peixe. N da água, 4/3, N do ar, 1, posição do peixe, 2 metros, posição aparente do peixe, pelinha, multipliquei isso cruzado e eu devo ter chegado aí no valor de 1,5 metros quando eu fiz isso. Então, para o peixe, o gato é mais alto. Para o gato, o peixe está numa profundidade menor.
O peixe está mais próximo da superfície. Um outro probleminha que eu quero resolver para vocês nessa aula é um probleminha um pouquinho mais difícil, que é sobre a situação de ângulo limite, tá? Isso é, falando aí da luz que está vindo de um meio, passando para o outro, numa situação que vai deixar de ter refração e pode ter reflexão acontecendo. No fundo de um tanque de profundidade P igual a 2 metros, há uma fonte de luz F, considerada pontual. O tanque é, então, preenchido com um líquido de índice de refração absoluto raiz quadrada de 2, em cuja superfície é posto a flutuar um disco opaco, circular e de centro pertencente à vertical que passa por F. Calcule o mínimo diâmetro que o disco deve ter para que observadores situados no ar não consigam ver a fonte F. As paredes do tanque são opacas. O que o problema está me dizendo? Tem um tanque, no fundo desse tanque, a uma profundidade de 2 metros, eu tenho uma fonte de luz. Essa fonte de luz, embora ela esteja emitindo luz para todos os lados, lá de dentro da água, vai ter uma situação que os raios de luz vão atravessar e outras que o raio de luz não vão atravessar a superfície de separação. Eles vão refletir dentro do lago, tá? Dentro dessa água. E aí, eu quero saber qual é a superfície da área circular que se forma iluminada, que eu consigo ver os raios de luz saindo da água. Quanto mede o diâmetro dessa superfície circular? Para isso, eu vou fazer aqui algumas suposições, eu vou construir aqui uma ideia de resolução. Então, imagina que aqui eu tenho um tanque com água, ar. Aqui está minha fonte de luz. Embora ela esteja emitindo raio para todos os lados, eu vou começar analisando os raios devagar, ok? Então, eu vou pegar um raio de luz que está saindo aí, exatamente em cima da minha reta normal. Isso é, formando um ângulo de incidência de 0 graus. Se eu pego um raio de luz que incide na superfície de separação com um ângulo de 0 graus, porque ele está em cima da normal, ele refrata também com um ângulo de 0 graus. Vou pegar um outro raio de luz. Então, eu já peguei um, tá aqui, ó, que incidiu em cima da reta normal, refratou em cima da reta normal. Peguei um outro raio de luz que incide agora, formando com uma outra reta normal um ângulo I. E ao formar com essa minha outra reta normal um ângulo I, vou tirar aqui meu celular do meu pequeno suporte para aproximar da tela. Eu tenho aqui meu ângulo I, ele se afastou, porque ele foi para um meio menos refringente, com um ângulo R. O mesmo raio de luz que veio para o lado direito, eu também vou ter um raio de luz que vai vir para o lado esquerdo. Então, um raio de luz veio para cá, normal, I, R, afastou da normal. O raio de luz veio para cá, outra normal, ângulo I e ângulo R, afastou da normal. Já peguei dois raios de luz, um para cá, um que veio para a direita e o simétrico para a esquerda. Vou pegar um outro raio de luz, agora em verde. Já tinha esses três. Peguei um outro raio de luz que incidiu numa outra posição, com uma outra normal, formando um ângulo I' e refratou com um ângulo R'. Reparem, I' é maior do que I. Então, ele refratou com um ângulo R' maior do que R. Se ele incidiu para o lado de cá com esse ângulo I', eu tenho um raio de luz simétrico com um ângulo I' também do outro lado. Ok? Então, o que eu estou fazendo para o lado direito, eu tenho para o lado esquerdo também. Reparem que os raios de luz estão saindo de maneira divergente ali de dentro da água. Vou pegar mais um outro raio de luz. Agora, eu peguei um raio de luz meio que em marrom aqui, ó. Tinha o vermelho, tinha o verde, tô pegando um em marrom. O que aconteceu com esse meu raio de luz que veio aqui em marrom? Ele incidiu com uma outra normal, formando um ângulo e duas linhas. Porém, quando ele refratou, como ele teria que refratar com ângulo R, e cada vez que eu tô aumentando o meu ângulo I, o meu ângulo R aumenta também, segundo a lei de Snell, eu observo que agora nessa situação ele refratou com um ângulo de 90 graus. Eu tô numa situação limite, onde eu tenho maior ângulo de incidência, porque a minha refração aqui foi de 90 graus. Por simetria, eu tenho esse ângulo ali do outro lado, esse raio do outro lado também, ok? Todos os raios de luz que estão nessa região aqui, ó,
eles conseguem sair do lago formando um cone. Se eu prolongar os raios de luz refletidos, eu tenho essa fonte F, a imagem dela no prolongamento dos raios refletidos. Ela parece estar mais para cima do que na verdade ela está. Então, para um observador que está aqui fora, a posição dessa fonte F é mais para cima, tá? Mas o que eu quero com isso? Eu vou pegar mais um raio de luz. O próximo raio de luz que eu pegar, o ângulo I aqui vai ser tão grande, que eu sei que, por ser maior, o ângulo de refração deveria ser maior do que 90 graus. Mas, se com o ângulo de I duas linhas ele já refratou com 90 graus, se eu colocar um ângulo maior agora, ele não vai poder refratar, ele vai refletir. Então, a partir da situação limite, qualquer raio de luz que eu pegue, ele vai refletir dentro do lago. Portanto, se ele reflete dentro do lago, ele não está saindo, eu não estou vendo, porque esse raio de luz não está chegando no meu olho. Então, eu consigo observar apenas, esse observador consegue ver apenas os raios de luz que estão saindo nessa superfície aqui. Como isso é tridimensional, isso aqui forma uma circunferência sobre o lago. E o problema quer saber exatamente quanto mede esta circunferência. Não vou voltar para a base, vou continuar segurando aqui o meu celular, tá? Então, para resolver o problema, já vou pôr toda a resolução aqui do lado, que fica mais fácil até para mim, já que eu estou segurando o celular agora. O que eu tenho? Eu já peguei um desenho mais simples, que eu peguei aqui o desenho da situação limite. Aqui está minha fonte, peguei um raio incidente para um lado, peguei um raio incidente para o outro, na situação limite já. Voltei a apoiar o celular, porque não dá para apontar, segurar celular, falar. Tico e teco aqui não funciona para tudo isso, né? Então, peguei aqui a figura mais simples. Aqui está o raio de luz incidente na situação limite. Do outro lado está o raio de luz incidente na situação limite. Olha aqui meu raio rasante. Meu objeto está numa profundidade P. Aqui teria uma circunferência. E aqui eu marquei o raio mínimo dessa circunferência. E aqui é o diâmetro mínimo da circunferência. Ok? O que eu preciso da minha figura? Basta um lado eu achar o raio mínimo, eu acho o diâmetro. Usando a lei de Snell, N1 seno de I igual a N2 seno de R. A luz está vindo da fonte, que está dentro da água, portanto, o N1 é o N da água, que é a raiz de 2. Seno de I seria o meu ângulo de incidência aqui, meu ângulo de incidência é o que eu chamo de ângulo limite nesse caso. A luz está indo para o ar, o N do ar, que é o N2, vale 1. Seno de R, como eu estou na situação limite, o meu raio de luz refratou com 90 graus. O seno de L, portanto, vai ser seno de 90 é 1 vezes 1, raiz de 2 estava multiplicando, veio para cá dividindo. Seno de L é 1 sobre raiz de 2. Multipliquei por raiz de 2 e dividi por raiz de 2, ok? Fiquei, então, com seno de L igual a 1 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Seno de L vale raiz de 2 sobre 2. Vejam que na minha figura, eu marquei que aqui é o ângulo L e aqui dentro também é o ângulo L, ok? Eu sei a profundidade, eu sei o ângulo L, na verdade eu sei o ângulo e sei o seno dele, né? Se é raiz de 2 sobre 2, o ângulo é de 45 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 45 graus, portanto, este aqui também é 45, ok? Tem duas paralelas cortadas aqui pela mesma reta, tá? Vou descobrir o raio mínimo. Então, nesse slide aqui, eu repeti tudo que eu tinha antes. O ângulo L é igual a 45 graus, tá? Ângulo L sendo 45, ângulo L tá aqui embaixo. Tangente de 45 é o raio mínimo sobre P. Tangente de 45, raio mínimo sobre P. Tangente de 45 é 1. Raio mínimo é o que eu quero. P é a profundidade do meu objeto, que era 1 metro, se eu não me engano. Portanto, eu achei que o raio mínimo aqui vale 1. Se o raio mínimo é 1, portanto, isto é 1, o diâmetro vai ser 2 metros. Pessoal, voltei aqui no enunciado porque o P, na verdade, não era 1, o P era 2, tá? Então, eu achei que o raio mínimo, portanto, era 2, e aí o diâmetro vai ser 4 metros, tá? Com isso, eu concluo a aula de dióptros planos
E a próxima aulinha que eu vou mandar para vocês ainda essa semana é sobre prismas. Espero que não tenha cometido muito erro. Pessoal, desculpa aí, tô meio atrapalhada com essas gravações de aulas. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, estejam conseguindo entender os conceitos que eu tô tentando passar para vocês, tá? É bem difícil gravar as aulas e eu entendo também que para vocês é bem difícil assistir essas aulas. Um grande abraço, espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa e que essa nossa semana seja muito melhor do que as semanas anteriores, ok? Saudades gigantes de vocês. E até a próxima gravação, até a próxima aula, que eu ainda mando esta semana sobre prismas. Beijo grande.